Você acorda com dores nos pés? Quando você pisa no chão, você sente uma dor terrível, especialmente depois de ficar muito tempo sentado ou deitado? Eu sou o Dr. Kelvin Hui e nesse vídeo eu vou mostrar para você como acabar de uma vez por todas com as dores nos pés causadas pela fascite plantar. A fascite plantar é uma doença muito simples de ser identificada porque basicamente ela é caracterizada por uma dor bem aguda no calcanhar ou na planta dos pés, como se fosse uma dor de estar pisando numa ponta de faca. Principalmente quando você acorda e dá o primeiro passo pela manhã, é como se estivesse rasgando o seu pé por dentro. Mas você sabia que a sua panturrilha, o seu glúteo, seus calçados e a sua alimentação tem tudo a ver com a fascite plantar e com as dores que você está sentindo? Pois é, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar melhor para você essas correlações e, obviamente, como tratar tudo isso, juntando os quase 10 anos de experiência que eu tenho estudando os pés. A primeira razão para sua dor é que a sua fáscia plantar, essa membrana que está abaixo do seu pé, serve para dar suporte e sustentação para o arco plantar, ela recebe algumas tensões que não deveria devido a algumas disfunções com algumas partes do corpo. E a primeira razão da sua fascite plantar é o encurtamento da sua panturrilha. São estruturas diferentes, mas estão interligadas através da fáscia. Eu vou representar com esse esparadrapo aqui, vou colar na minha perna para você entender melhor. Se o meu músculo da panturrilha estiver encurtado, isso vai gerar uma sobrecarga na minha panturrilha que será transferida a partir dessa fáscia aqui, ó, até a minha fáscia plantar, causando então dor e inflamação característicos da fascite plantar. Quando minha panturrilha está encurtada, como no exemplo do esparadrapo, ela limita esse movimento aqui, ó, esse movimento de dorsiflexão quando eu caminho, dorsiflexão dos tornozelos, gerando ainda mais tensão e sobrecarga nos pés, o que corrobora para minha fascite plantar. E o alongamento que a gente vai fazer é justamente nessa posição aqui, ó, pensando em liberar a tensão da fáscia plantar através da panturrilha. Então, o que você vai fazer? Ó? Mantenha um pé na frente com o joelho dobrado e o outro pé atrás com o joelho esticado, e com a perna de trás você não pode tirar o calcanhar do chão de jeito nenhum. Agora trace uma linha imaginária na ponta do dedão que está lá atrás até a frente do seu corpo, e o pé que está na frente deve cruzar essa linha para o outro lado. Junta os dois pés, atravessa essa linha imaginária mais uma vez, e aí você vai fazendo esse exercício de mobilidade por 20 repetições. Quando chegar nas 20 repetições, você vai simplesmente alongar. Então permanece nessa posição por no mínimo 40 segundos. Esse exercício você vai fazer de 3 a 5 vezes por dia, todos os dias. Então já salva esse vídeo em algum lugar para você voltar aqui todos os dias e repetir comigo esses exercícios. E não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se aqui no canal. Nós estamos com a meta de chegar a 1 milhão de inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Inscreva-se no canal. Tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai. Pode escrever. Eu espero. Muito bem, a causa número 2 para fascite plantar são os seus glúteos. Doutor, o que o meu popô tem a ver com isso? Quando o seu glúteo médio está fraco, essa fraqueza é refletida no seu pé. E o seu pé ele cai junto com a sua pelve. Existe até um teste de consultório que eu faço que é o sinal de Trendelenburg. A gente pede para o paciente ficar na ponta do pé e se o glúteo médio estiver fraco, o quadril vai desabar, mas esse desabamento também é refletido no pé. E essas disfunções biomecânicas que acontecem no pé por conta da fraqueza do glúteo médio, isso pode sobrecarregar a sua fáscia plantar. Para isso a gente volta aqui para a nossa parede, fica apoiado em apenas um pé e a gente fortalece primeiro um lado do glúteo e depois a gente fortalece o outro lado. Então eu venho aqui, fico na ponta de um pé só, o pé que está para o lado de dentro da parede, o lado mais perto da parede, eu vou levantar esse pé, tá joia? E o meu quadril eu vou tentar levar até o mais próximo da parede possível e volto, tá? Mais uma vez, até mais próximo da parede possível e volto. Nessa volta aqui eu vou fazer força no meu glúteo. Então,
eu vou estar contraindo ele, espremendo aqui o glúteo na volta. Então vou próximo da parede e volto. Perceba que o meu pé aqui, ó, eu vim até um pouco mais para trás aqui, ó. Perceba que nessa volta aqui, ó, o meu pé, ele permanece alinhado, então eu trabalho não apenas o glúteo, mas também a estabilidade dos meus pés. Faço isso por 3 séries de 8 repetições e na medida que for ficando mais fácil esse exercício, eu vou subindo para 9, 10, 11, 12 repetições por dia. 3 séries de 12 repetições. E assim eu fortaleço o meu glúteo, que vai corrigir a minha pisada lá para baixo. Muito bem, a causa número 3 é a inflamação. Se você tem fascite plantar, significa que a sua fáscia plantar está inflamada e é por isso que você sente dor. Toda palavra que apresenta o sufixo "ite" na medicina, esse "ite" diz respeito à inflamação. Portanto, fascite é uma inflamação da fáscia plantar. E um dos principais sinais flogísticos da inflamação é o calor. Portanto, a gente controla o calor com algo que você tem na geladeira aí da sua casa. Eu vou ensinar para você como fazer um exercício seguido de compressa com uma garrafinha congelada. Olha só. Vai colocar uma toalha estendida na sua frente e a garrafinha por cima. E agora, com os pés sobre a garrafinha, você vai fazer o movimento de vai e vem. Então vai contar 6 segundos para ir, então vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora vai voltar com o pé deslizando sobre a garrafinha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você vai fazer esse movimento de vai e vem por 5 minutinhos, tá? Depois disso, você vai pegar a sua toalha e vai cobrir, tá? Vai cobrir com uma camada de toalha só, não é para enrolar a toalha. Vai cobrir a garrafinha com a toalha. E aí você vai fazer mais 15 minutos de compressa. Vai pisar sobre a garrafinha que está coberta com a toalha e vai fazer 15 minutinhos de compressa. Isso porque, como eu já falei em inúmeros vídeos aqui, o gelo ele é analgésico, ele é anti-inflamatório. A causa número 4 são os calçados. Pois é. Aquilo que você calça nos seus pés também tem correlação com as suas dores e com a sua fascite plantar. A época onde eu mais recebo pacientes com queixas de fascite plantar, que justamente coincide com a época onde os meus vídeos sobre fascite plantar recebem o maior pico de visualizações, é justamente no verão. Isso porque no verão a gente usa um tipo de calçado que é um problemão para fascite plantar. Um chinelo como esse aqui. Não só esse chinelo, mas também qualquer outro tipo de calçado que tenha o solado muito mole, além de rasteirinhas, pantufas e etc. Quando eu caminho com esse tipo de chinelo, meu pé faz esse movimento aqui, ó, de hiperextensão dos dedos. E como a fáscia plantar está diretamente interligada com os dedos, cada vez que meu pé faz esse movimento aqui, ó, eu causo uma tensão na minha fáscia plantar, literalmente lesionando de novo e de novo as fibras que deveriam estar em cicatrização. Então, ao invés de usar esses calçados moles que dobram demais, que saem do pé, prefira usar esse tipo de calçado aqui, ó, com um solado mais rígido. Eu não consigo dobrar, preciso fazer muita força para conseguir dobrar. Esses calçados com esse solado mais rígido a gente chama de rocker shoes. Quando você anda, esse calçado ele faz isso aqui no chão, como se fosse um rolamento, então ele evita o movimento de hiperextensão dos dedos dos seus pés. Quando você faz o movimento de hiperextensão dos seus dedos, você fica puxando toda hora aquela sua fáscia plantar. Quando você usa esse tipo de calçado, enquanto você caminha, não existe tanto estresse, portanto essas fibras da sua fáscia plantar ficam mais paradinhas, então elas ficam descansando e cicatrizando enquanto você caminha. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo mais sobre esse tipo de calçados, indicações e marcas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E a causa número 5 diz respeito à alimentação. Muitas vezes o vilão que não está permitindo que a sua fascite plantar melhore, que não está deixando essa inflamação cicatrizar, muitas vezes esse vilão pode estar no seu prato. Eu já martelei inúmeras vezes isso aqui no meu canal e a primeira coisa
que você precisa fazer se você quiser evitar dores e inflamações no seu corpo, como no caso da fascite plantar, é evitar esses alimentos potencializadores e inflamatórios, como alimentos ultraprocessados, açúcar, gorduras trans, frituras, salgadinhos, salsicha, salame, presunto, bolachas industrializadas, tudo isso são alimentos que pioram a sua fascite plantar, que não estão deixando você parar de sentir dores nos seus pés. E é por isso que eles precisam ser evitados no seu tratamento. Não adianta você se entupir de remédios, até fazer os exercícios desse vídeo, mas não tirar esses alimentos do seu prato. E além disso, existem algumas vitaminas e minerais que valem a pena ser suplementados se você tem fascite plantar. A primeira vitamina que eu suplementaria é o magnésio, que é um dos principais controladores de cálcio no seu corpo. Um dos primeiros sintomas da deficiência de magnésio no seu corpo acontece primeiro nos membros inferiores, como câimbras na panturrilha, nos pés e principalmente fascite plantar, o que tem correlação com essa deficiência do magnésio. O cálcio é um mineral que tem correlação com o magnésio. Se você tiver deficiência do magnésio, que é um mineral que vai equilibrar os níveis de cálcio no corpo, você terá excesso de cálcio. E um dos primeiros sintomas do excesso de cálcio e da falta do magnésio no nosso corpo é a fascite plantar. E o magnésio que eu recomendo para os meus pacientes é o glicinato em 400 mg, porque ele tem maior biodisponibilidade no seu corpo. Outra suplementação que é bastante importante para você que tem fascite plantar, esporão calcâneo e outros tipos de dores e inflamações no corpo é a vitamina D. Um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que você pode ter para diversas dores e inflamações, não apenas da fascite plantar, que você pode consumir todos os dias com bastante segurança porque não tem efeitos colaterais. A dose mínima para que você diminua essas inflamações é de pelo menos 10.000 unidades internacionais todos os dias. Se você tiver deficiência de vitamina D, você vai sentir dores e inflamações pela falta dela, não apenas nos pés, mas em outras partes do corpo, como na coluna lombar, no sistema imunológico, e você também poderá sentir dores musculares por conta disso. Eu espero poder ter ajudado você. Siga todas as dicas desse vídeo, alongue sua panturrilha, fortaleça o seu glúteo, faça compressas de gelo para retirar a sua inflamação, evite calçados muito moles, procure calçados com solado mais rígido e, além disso, cuide da sua alimentação e da sua suplementação. Com certeza essas alternativas são muito mais efetivas do que ficar fazendo choquinho e ultrassom no pé a vida toda. Esse vídeo não substitui uma consulta com um especialista. Se você tiver maiores dúvidas ou se os sintomas persistirem, procure um especialista para cuidar dos seus pés. E para agendar uma consulta online comigo, atendo pacientes de todo o Brasil, Estados Unidos, Europa, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Se você quiser saber quais são os modelos de calçados que eu prescrevo para os meus pacientes no tratamento da fascite plantar, que não deu tempo de falar sobre tudo isso nesse vídeo, realmente são muitas coisas, mas eu tenho vários outros vídeos de fascite plantar aqui no YouTube, e o vídeo sobre calçados, modelos de calçados no tratamento da fascite plantar, é esse aqui que está aparecendo para você assistir. É só clicar nesse vídeo aqui e eu te espero lá.